rodoviária. Fica até difícil. Eu vou conversar agora com o Vinícius Cavalcante, especialista em segurança pública, para que ele justamente me ajude a entender essa situação. Vinícius, é o Rio de Janeiro refém aí de mais uma ação do tráfico, né, Vinícius? Boa noite, Hernani. Olha, noite. O som está muito baixinho. Se você estiver em condição de aumentar um pouco, porque aqui eu quase não consigo te escutar onde eu estou. Bem, Vinícius Cavalcante na linha com a gente está providenciando esse pedido para que você possa ouvir, entender e contribuir nesta cobertura. Vinícius, a população está apavorada e você, como é um técnico em segurança, eu queria que você me falasse, a equipe da polícia ali é uma equipe reduzida, provavelmente aguardando reforço. O que fazer nessas horas? Olha só, eles não têm ali nem efetivo e provavelmente nem os recursos necessários, tá? Em termos de recursos de armamento menos letal, para forçar aquela desobstrução, embora a gente reconheça que essa obstrução aí, que com certeza é feita por instigamento dos criminosos, né? Se o homem que morreu é traficante, provavelmente os bandidos instigaram. Do contrário, não, né, Vinícius? Pois é, veja, esses não são os cidadãos, os moradores do bairro que estão fazendo isso. Essa não é uma reivindicação legal e legítima de pessoas de bem, me desculpem, tá? As pessoas podem estar até ali compelidas pela criminalidade, obrigadas pela criminalidade a participar disso. Mas a gente percebe claramente, até pela quantidade de pessoas, que tem muito menos gente ali do que tem de trabalhadores sendo prejudicados nesse exato momento, trancados dentro das suas respectivas conduções, cerceados no seu direito de ir e vir. Lamentavelmente isso é um absurdo, isso não pode acontecer. Todas essas situações, assim como aquela que motivou a nossa última conversa à noite, lamentavelmente decorrem do fato de que nós temos criminosos excepcionalmente bem armados, levando a essas comunidades uma sanha de violência e tentando estabelecer nelas, ou melhor, estabelecendo nelas o poder paralelo. A gente precisa, lamentavelmente, mudar isso. Sabe? A gente precisa, lamentavelmente, até que a população ajude as forças de segurança do Estado, identificando quem são esses criminosos, identificando onde estão essas armas, porque, lamentavelmente, só com polícia a gente não vai conseguir sobrepujar isso. E a situação que está se configurando aí, os policiais estão certos, eles têm que fazer apenas uma contenção, têm que fazer ali a presença para evitar que eles partam para saquear os veículos ou o que seja, mas eles não podem agir enquanto não tiver um efetivo especializado e uma condição de efetivamente enfrentar essa turba. Lamentavelmente, a gente tem que se sujeitar a esse grupo de criminosos ou de simpatizantes criminosos que querem fazer seu protesto cerceando o direito de vida das pessoas honestas que estão retornando do trabalho no horário de rush em plena sexta-feira. Exatamente, é uma manifestação que afeta a cidade inteira, principalmente eu fico pensando aquelas pessoas que de repente estão aguardando por socorro, né? Precisam da chegada de uma ambulância, precisam da chegada de uma equipe médica. Isso dificulta a movimentação das equipes que salvam vidas. Esse talvez seja o ponto principal quando esse tipo de ação acontece. Agora estou recebendo aqui... Diga, Vinícius. Daquilo que se poderia dizer direito de reivindicar o direito de protestar. Quando você faz isso, você está infletindo contra o direito, você está colidindo com o direito das pessoas de bem, mesmo que sejam moradores, das pessoas que utilizam condução pública, das pessoas que estão com seus carros e nas suas conduções, nos seus coletivos, indo trabalhar ou retornando do seu trabalho em plena sexta-feira, depois de um dia de labuta. Isso é brincadeira, cara. A gente tem que acabar com isso e, lamentavelmente, isso não pode ser admissível, isso não pode se tornar uma tônica. Nós não temos que ser reféns da senha desses criminosos violentos. Bem, essa manifestação, ela é equivocada mesmo que, só para ficar claro, mesmo que a vítima fatal dessa situação narrada aqui pela gente até agora seja um morador, seja uma pessoa inocente. Porque não dá para parar uma cidade
e atrapalhar a vida de milhares de pessoas por conta de um protesto. Tem como fazer um protesto sem violência e chamar a atenção da mesma forma. Porque dessa maneira acaba que a população do Rio de Janeiro se volta contra as pessoas que de repente até estão protestando por um motivo justo. Não é, Vinícius? E lamentavelmente, olha só, vamos analisar um caso específico. Como é que se pode parar essa mesma cidade, obstruir o direito de trânsito dessa população por força de alguém que a gente sabe que é um criminoso, por força de uma pessoa que estava com uma arma militar clandestina lá se opondo às forças de segurança. Então a gente tem que ser realista, a gente tem que dizer o que tem que ser dito. Nós não podemos nos curvar à vontade da criminalidade. Nós não podemos tornar a cidade, os cidadãos, reféns de uma minoria violenta que age clandestinamente como se fosse uma guerrilha. Esse basta precisa ser dado, inclusive com o apoio da própria população. Repito, mesmo nas intervenções táticas onde a polícia eventualmente erra, a ida da polícia à comunidade, a troca de tiros só aconteceu porque existe no âmbito dessas mesmas comunidades criminosos que estão com armamento militar e não deveriam. Criminosos que não poderiam dispor de fuzis, metralhadoras, granadas, armamentos militares que são vedados à população, cujo uso não é permitido à população, que estão na mão de criminosos. Então, olha só, quando a polícia vai para um lugar desse, a polícia vai e é recebida a tiros e, eventualmente, revida os tiros, mas toda essa situação foi motivada porque, inicialmente, pessoas que estavam dentro dessa comunidade dispunham desses armamentos. Então a gente precisa que a mesma população que protesta quando dá bala perdida, que protesta do tiroteio, que essas pessoas assumam uma posição. A gente tem que ter posição sim, a gente tem que saber de que lado está. Ou a gente está do lado do bem, das forças de segurança, da normalidade, do lado da lei, ou a gente vai ser acompliciado e benevolente com os mesmos criminosos que amanhã ou depois estão matando dos nossos. Ou a gente esqueceu que essa semana uma menina foi motivada por disparos dos criminosos, de um criminoso, e depois veio até se dizer, a mídia, a própria mídia, atenuou isso, dizendo que havia sido um disparo acidental do criminoso. Quer dizer, faculta o criminoso disparo acidental? Quer dizer, no caso de um disparo acidental, ele tem que ser perdoado? Pô, isso é uma brincadeira, Hernani, me desculpe, essas coisas me revoltam muitíssimo, e eu acho que a gente tem que assumir uma posição muito mais dura enquanto opinião pública. E a gente tem que condenar sim, e toda a participação que a gente puder ter, no sentido de cercear o espaço desses elementos, identificar esses elementos e entregar esses elementos à força de segurança, às forças de segurança, às forças policiais, todo o esforço tem que ser feito e tem que ser feito para ontem. Vinícius Cavalcante, especialista em segurança pública, obrigado pela participação aqui no Cidade Alerta Rio, mais uma vez contribuindo com a gente. Um ótimo final de semana para todos os que nos assistem. Muito bem, mais uma vez contribuindo com a gente nesta cobertura ao vivo. E agora o Felipe Figueira vem trazendo informações. Olha o ônibus do Fluminense ali, Felipe. Pois é, Hernani, a gente percebe aí um trânsito muito lento neste ponto. E agora que vou dar um panorama da situação do trânsito em outros pontos da cidade por conta